Voz FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus, seguindo na série Evangelho de Mateus. Hoje eu quero pegar com você aqui em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 21, que diz o seguinte: Naquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e que sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Ele disse a Jesus: Jamais, Senhor, nunca isso lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: Afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Bom, nesse diálogo aqui, nesse momento, um texto bem conhecido por todos nós. Ontem nós lemos versículo 17 do mesmo capítulo 16, aonde Pedro ele é elogiado por Jesus porque ele teve uma revelação quando Jesus perguntou: O que vocês dizem que eu sou? Para vocês, quem sou eu? Pedro, tomando a frente, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no versículo 17, Jesus diz para ele: Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu que revelou isso para você. Nenhum ser humano saberia isso por si só. E um pouco mais adiante, depois dessa revelação, depois desse elogio que Pedro recebe de Jesus, por ele ter realmente sido um porta-voz da revelação divina, o próprio mesmo Pedro agora é repreendido por Jesus, porque quando Jesus começa a falar, a anunciar para os seus discípulos que coisas terríveis iriam acontecer com ele, porque Jesus ele é Deus e ele já tinha a onisciência de tudo que iria acontecer com ele. Jesus já sabia quem iria traí-lo, Jesus já sabia que os principais dos mestres, dos sacerdotes e dos mestres da lei já estavam procurando uma forma de matá-lo. Eles não pegaram Jesus assim por pegar. Eles planejaram a captura de Jesus. Eles escolheram o melhor momento. Eles esperavam uma pessoa que realmente estivesse próximo de Jesus para que pudesse contar aonde Jesus passava as noites, aonde Jesus estava com os discípulos. Porque quando nós lemos aqui os textos do Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João, nós podemos observar que Jesus sempre estava rodeado pelas multidões. Como se captura uma pessoa, se prende uma pessoa que faz o bem para todo mundo, no meio de uma multidão que é beneficiada por essa pessoa. Então eles sabiam que capturar Jesus no meio da multidão durante o dia, capturar Jesus na hora do sermão, na hora dos ensinamentos, seria impossível. Porque eles não tinham provas de que Jesus estava corrompendo a lei. Eles não tinham provas de que Jesus estava fazendo mal para as pessoas. Eles não tinham provas disso. Porque Jesus era claro que Jesus fazia o bem por onde quer que ele passasse. Aonde quer que Jesus chegava, aonde quer que Jesus permanecesse, multidões eram curadas, pessoas eram transformadas, vidas eram libertas. As pessoas ouviam as palavras de Jesus e elas não eram só transformadas fisicamente em seus problemas, mas também nos seus problemas emocionais. Elas eram alimentadas pela palavra de Deus. A alma, o espírito delas se conectava com Deus, a presença de Deus era palpável nos ensinamentos de Jesus. A presença de Jesus trazia alívio, trazia paz para o coração daquelas pessoas. Então, como capturar uma pessoa assim no meio de tanta gente? Era impossível. Os mestres da lei, os sacerdotes, os principais dos sacerdotes, eles já estavam tramando
uma maneira de capturar Jesus. E diz a palavra de Deus que Jesus já sabia de tudo isso. Só que agora Jesus aqui, ele começa a dizer claramente para os seus discípulos, antes que acontecesse, Deus nunca vai permitir acontecer algo nas nossas vidas sem falar. Ele sempre vai nos mostrar. Sabe, uma das coisas maravilhosas de andar com Deus é isso. É que Ele não deixa você às cegas. Quando você tem um relacionamento com Deus, quando você desenvolve uma comunhão com Ele, Ele não deixa você às cegas. Ele revela, Ele te mostra, Ele faz você saber as coisas ruins ou as coisas adversas que podem acontecer na sua vida. Jesus, ele já sabia de tudo que ia acontecer. E aí ele já começou a advertir os discípulos. Porque o que aconteceria com Jesus, gente, iria abalar emocionalmente, iria abalar as estruturas dos discípulos. Pensem só para vocês verem, os discípulos de Jesus estavam no auge da fama. Eles eram bem recebidos aonde quer que eles iam. Pensa você, andar com uma pessoa famosa. Aonde vocês chegam, vocês é bem recebido. Aonde vocês entram, tem comida, a melhor comida, do bom e do melhor. Vocês são recebidos com honra. Pensa você andar com uma pessoa que cura, que faz milagres extraordinários. Pensa você andar com uma pessoa que multiplica pães e peixes para uma multidão. Então os discípulos estavam no auge. Opa, nós estamos aqui com Jesus. Jesus é o cara. Olha, nós somos discípulos do Mestre, o Mestre Jesus, o Filho de Deus. Olha que privilégio nós temos de andar com o Filho de Deus. Olha, nós éramos só pescadores, outros eram cobradores de impostos, éramos pessoas comuns, mas agora nós somos os discípulos de Jesus. E Jesus é famoso, e Jesus ele é conhecido, e Jesus é poderoso, e Jesus é diferente de todos os outros líderes religiosos. Esse fato de Jesus ser diferente de todo mundo causou muita inveja nos fariseus, nos líderes religiosos, nos principais sacerdotes. Um dos motivos de terem tramado a morte de Jesus era por inveja, porque Jesus acabou abrindo os olhos de muita gente que estava sendo dominada pela religião, pelas tradições, estava sendo dominada por aqueles líderes religiosos. Então, por isso que eles quiseram tramar a morte de Jesus. Então, Jesus ele começou a advertir os discípulos sobre as coisas ruins que iriam acontecer com ele, porque os discípulos nesse auge da fama, os discípulos usufruindo de toda a popularidade de Jesus, eles enfrentariam agora uma perseguição no dia que Jesus fosse capturado. Eles enfrentariam um medo, eles enfrentariam sentimentos terríveis de insegurança, de instabilidade, tantas coisas que iriam acontecer quando Jesus fosse capturado, que Jesus já começou a prepará-los. Jesus já começou a adverti-los. Jesus já começou a falar com eles: coisas terríveis vão acontecer comigo. Coisas terríveis vão acontecer comigo, não com eles. Jesus já disse bem claro: eles vão fazer coisas horríveis comigo em Jerusalém. Eu vou ser capturado, eu vou sofrer muitas coisas terríveis nas mãos deles. E quando Jesus estava dizendo isso, Jesus também disse: eu também vou ser morto, eles vão me matar. Mas fiquem tranquilos, porque ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Porque é interessante a gente entender que servir a Deus implica em... A gente pode passar pelo vale, a gente pode passar pela morte, a gente pode passar pelas coisas mais terríveis na vida, pela prova mais difícil. Mas existe o terceiro dia, o dia da ressurreição. Existe o dia da glória. Servir a Deus, gente, é maravilhoso. Entregar a vida para Jesus, andar no caminho do Senhor, estar confiante em Deus é a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque Ele, além de contar para você, de te advertir, de te falar, muitas vezes dos problemas que você pode enfrentar, Ele já vai também revelar que no terceiro dia haverá uma ressurreição. Que aquela luta, que aquela dor, que aquele sofrimento, Ele vai trazer glória para você. Ele vai levar você a lugares que você nunca pisou. Jesus ressuscitado pisou em lugares que ninguém nunca pisou. Aleluia! Oh glória! Tanto que a graça, ela começa no dia da ressurreição. A graça não começou na cruz. O período da graça, do favor de Deus, da porta aberta, do véu aberto, não começou quando Jesus estava indo para a cruz.
Não começou quando Jesus estava pregando para as pessoas. Ele estava anunciando as boas notícias de Deus. Ele estava curando e fazendo milagres. Mas a graça, a porta aberta, começou no dia que Jesus ressuscitou dos mortos. No dia que ele se levantou dos mortos. E quando Jesus estava ali falando essas revelações, já preparando o coração dos discípulos para as coisas que viriam no futuro, o Pedro chama Jesus agora de lado e diz para ele em segredo: Senhor, não fala isso não. Ele começou a repreender Jesus. Ele começou a chamar a atenção de Jesus. Senhor, não fala isso não. Não, Senhor, tem dó de si mesmo. Senhor, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Sabe uma coisa que eu acho interessante na vida de Jesus? A gente aprende duas coisas aqui. A gente aprende o lado de Jesus e aprende duas coisas com Jesus e duas coisas com Pedro. Vou falar de Jesus primeiro. Nós aprendemos com Jesus, primeiro, quando Pedro foi usado por Deus para revelar que ele era o Cristo, Filho de Deus, Jesus o elogiou e falou: você foi iluminado com uma revelação do céu. E depois, quando Pedro começa a dizer as palavras: você não vai para a cruz, você não vai morrer, nada de mal vai acontecer com o Senhor, Jesus também foi iluminado com uma revelação de saber que aquelas palavras, apesar de serem boas palavras, serem palavras de conforto, serem palavras de não, vai dar, tudo vai dar certo, não vai acontecer isso que você está falando, não. Jesus teve o discernimento para saber que aquelas palavras não eram palavras nem de Pedro e nem palavras de Deus, eram palavras que o inimigo estava colocando na boca de Pedro para que desfocasse Jesus ou desviasse Jesus da cruz. Tem muita gente que acha que o diabo queria matar Jesus, que a cruz foi uma vingança de Satanás. Jesus está indo para a cruz, eu vou judiar dele na cruz. Não, Satanás quis o tempo todo desviar Jesus da cruz. O diabo quis o tempo todo afastar Jesus da cruz. Foi o diabo que usou aquelas pessoas para poder não sei o que, tal. O diabo queria desviar Jesus da cruz. Ele queria tirar o foco de Jesus, porque ele sabia que Jesus derramando a sua vida na cruz, que Jesus morrendo na cruz, Jesus perdoaria pelo seu sangue, pelo derramamento do seu sangue, os pecados de todos aqueles que nele crescem. Então o diabo tentou desviar Jesus de todas as maneiras, e nesse momento o diabo está falando na boca do amigo de Jesus. O amigo que acabou de ter uma revelação divina, mas agora no mesmo instante parece assim que em um breve momento esse amigo de Jesus, o Pedro, não vigiou. A mesma boca que falou algo de Deus, porque é a segunda coisa que eu aprendo com Pedro, as duas coisas que eu aprendo com Pedro aqui nessa cena, é isso. Às vezes a gente deixa Deus usar a nossa boca, e a mesma boca que está sendo usada por Deus não vigia e de repente também é usada por Satanás. Eu não sei se Pedro ficou muito lisonjeado. Será que ele ficou pensando: poxa, eu fui usado por Deus? Quando Jesus elogiou ele, talvez o egozinho dele subiu, né? Porque tem uma palavra que diz que a soberba precede a ruína. E às vezes aquela pessoa que acha que tá boa demais, eu fui usado por Deus, aí acaba deixando o coração se elevar, acaba pensando que é ela. Gente, nunca somos nós, nunca foi sobre nós, é tudo sobre Deus. É tudo para Deus, é tudo para o reino de Deus. Quem é o homem? Quem é o filho do homem? Para que a gente ache que a gente é alguma coisa? É tudo Deus. É a graça de Deus, é o amor de Deus nas nossas vidas. Então talvez Pedro tenha se exaltado, pensado: poxa, fui usado por Deus, e ele deixou a porta aberta para Satanás agora falar na boca dele. E aí quando ele diz: não, Senhor, o Senhor não vai para a cruz, Jesus repreende e fala: para trás de mim, Satanás. Porque você não cogita das coisas, você cogita das coisas do homem e não das de Deus. Você é uma pedra de tropeço para mim. Você considera apenas as coisas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Ou seja, a perspectiva de Deus é que às vezes a gente precisa passar pela dor.
Às vezes, na perspectiva de Deus, a gente precisa passar pela fornalha, pelas águas turbulentas, pelas tempestades, pelo sofrimento, para que a gente possa viver o dia de glória. Se Jesus não tivesse passado pela cruz, pela morte, se ele não tivesse passado pela humilhação, se ele não tivesse passado pelas coisas terríveis que ele passou na mão dos líderes religiosos, ele não teria ressuscitado ao terceiro dia em glória, em poder, e assim remido e conquistado para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Então a gente precisa entender, nem toda palavra agradável, nem toda palavra bonita, boa, que vem falando em nome de Deus, que vem para nos consolar, às vezes é de Deus. A gente precisa ficar atento a isso, porque o diabo também diz palavras que nos agradam, para desviar a gente do foco, para desviar a gente do propósito. O diabo também coloca no nosso caminho coisas boas, para desviar a gente do plano de Deus. Nós não podemos deixar nos enganar. Nós precisamos vigiar para que a gente seja sempre boca de Deus. Pedro poderia ter vigiado, mas ao mesmo tempo que ele foi usado por Deus, ele também não vigiou e deixou que Satanás entrasse e falasse na boca dele. Mas também precisamos aprender como Jesus, a discernir as vozes, a saber reconhecer quando é Deus que está falando e quando é Satanás tentando nos desviar dos propósitos de Deus. A perspectiva de Deus é que importa para nós. Não podemos viver a nossa vida guiada apenas no ponto de vista humano. Nós precisamos entender, Deus tem coisas maravilhosas para a nossa vida e nós precisamos nos posicionar. Eu convido você a orar comigo nesse momento. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Te louvo, te agradeço. Peço que o Senhor venha nos dar graça para que possamos discernir e entender a Sua voz. Que a voz do Senhor seja, Senhor, sempre clara e autêntica dentro de nós. Que também possamos discernir aquilo que não é a Tua voz. A voz do inimigo, tantas vezes, quer nos desviar do propósito. Abençoe o Teu povo, abençoe cada pessoa que me acompanha, que a Tua palavra venha estar cravada no nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus e desde já te agradeço. Amém e amém.